Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Quero que você preste muita atenção no que vai ser dito hoje. Já há um tempo eu gostaria de ter ministrado essa palavra, mas eu não tive o momento certo e eu entendi essa semana que era o tempo para isso. Efésios capítulo 2. Quem abriu diz amém. Repita essa oração comigo, por favor. Fala assim: Senhor Deus, diante dessa palavra, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, que o meu coração seja incendiado por essa mensagem, que ela traga arrependimento genuíno, salvação e transformação, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 1 em diante. Paulo escreve assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Diga, vontade da carne. Seguindo seus desejos e pensamentos, como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos as boas obras, nos quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Hoje, nós estamos no período de carnaval, infelizmente. E o carnaval, ele não é apenas uma festa popular, cultural. O carnaval, ele é uma festa diabólica, maligna, que o próprio nome diz, é o tempo de você dar aval ou total liberdade para a carne. O Brasil inteiro, infelizmente, aqueles que se dispõem a isso, se entregam a todo tipo de vontade da carne, se dizendo que você está na época para isso. O carnaval, ele é uma festa com um fundo espiritual diabólico. Nós vimos agora um carnavalesco dizendo a quanto da influência das religiões de matrizes africanas tem no próprio carnaval, e que o próprio carnaval é macumba. Ele, com as palavras dele, disse isso. Não sou eu que estou dizendo. O que você vê no carnaval é prostituição, é luxúria, é depravação, de tudo quanto é lado. E quando eu pensava um pouco sobre isso, eu
quero compartilhar essa mensagem que Paulo escreve a carta aos Efésios. Quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que nas Escrituras, que o homem, em seu estado natural, ele está espiritualmente morto e incapaz de buscar a Deus pelos seus próprios métodos ou meios. O homem, por causa do pecado, ele está morto. É como se o espírito do homem é como uma antena dentro dele que precisa se conectar com o Senhor. Mas que essa antena agora, por causa do pecado, ela não funciona. Então, espiritualmente, o homem está morto, desconectado de Deus e completamente entregue à sua natureza agora pecaminosa, caída. No livro de Efésios apresenta essa realidade e mostra que o homem sem Deus é um homem morto, mas também mostra a graça de Deus como única esperança para a salvação do homem, e por isso que nós precisamos de uma salvação. Às vezes tem muita gente que às vezes não entendeu isso. Por que eu preciso de salvação? Porque nessa morte que eu vivo, eu estou condenado a uma vida sem Deus, ao inferno, a uma eternidade sem Deus. E se não tiver um Salvador para a minha vida, eu vou continuar nesse caminho e nessa eternidade. E nós estamos vivendo um tempo, e não estou falando só esse período especificamente de carnaval, mas inseridos em uma cultura em que o homem está sendo colocado no papel de um super-homem. Porque o humanismo, essa filosofia humanista, ela vem já há mais de um século tomando conta da cultura. Então a ideia do humanismo é tirar Deus de cena e o homem está no centro de todas as coisas como o todo-poderoso. Por isso que essa geração é muito forte, esses filmes de super-heróis. Isso é uma expressão de uma cultura. Porque nós nos enxergamos, na verdade, em alguma medida assim. Que esse homem é uma geração que relativiza o pecado. Ou seja, não é bem assim. É um tempo em que o pecado é ignorado e naturalmente a natureza do homem é ignorada. Isso que é angustiante. Por isso que, seja qual for a visão de mundo que alguém tenha, ninguém consegue dar uma solução, porque toda visão, seja ela política, seja ela ideológica, nenhuma dessas visões, elas conseguem trazer uma solução. Nenhuma visão de que se melhorar a condição do homem, com mais tecnologia, com mais educação, isso vai resolver o problema da humanidade. Porque existe algo, um elemento aí que é ignorado por todos, chamado natureza do homem pecaminosa. E que seja qual for a sociedade em que ele viva, essa natureza está lá e ela se manifesta. E nós não podemos ignorar isso. E é disso que eu quero falar um pouco hoje. Nós vemos uma normalização do pecado, ou seja, mentir já não é tão errado, adulterar já não é tão errado, aborto não é tão errado, ou seja, uma normalização. Menina, ter relacionamento antes do casamento, ou homem, lógico, não é errado, pelo contrário, nós vemos até o incentivo dos próprios pais e, infelizmente, até dentro da igreja permeia essa mentalidade. Para horror nosso. Na verdade, nem se fala mais de pecado, porque é demodê falar de pecado. Então não se fala, não se prega, não se ensina, não se corrige, porque falar de pecado é afrontoso. Então, divórcio, adultério, é normal, faz parte do cotidiano. Então, por que nós vamos combater esse tipo de coisa?
E o que nós aprendemos aqui com esse texto que nós acabamos de ler? Primeira coisa, nós aprendemos a respeito do estado espiritual do homem sem Cristo. Vamos ler de novo capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Há uma pergunta filosófica aqui, que eu quero começar hoje perguntando. A pergunta é, os filósofos debatem a respeito disso: o homem é bom por natureza? Ou seja, ele nasce bom e se torna mal por conta da circunstância? O filósofo John Locke, que influencia muito principalmente a pedagogia, fala sobre isso, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. Então ele nasce puro, limpo, sem nenhuma influência, mas que o ambiente, o contexto, as experiências empíricas vão trazendo ali, formando ele. O problema dessa ideia é que ignora a natureza humana. Então o homem não nasce puro e ele se transforma em alguém bom ou ruim por conta do ambiente que ele vive. Isso aí é debatido há séculos. Mas na verdade, sempre ignorando a natureza, porque a ideia de que o homem é bom, e isso é um perigo muito grande. Porque se a pessoa acha que o homem é bom, então para que ele precisa de um salvador? Para que ele precisa de alguém que o salve daquela condição? Porque ele já é bom por natureza. Quem está entendendo, diga amém. Olha como que tudo isso tenta tirar Deus da posição de Deus, ou desqualificar Deus daquilo que Deus é. O texto diz claramente que nós estávamos mortos e nós estávamos entregues a uma natureza pecaminosa. E por conta dessa natureza pecaminosa, nós vivíamos, em dissolução, nós vivíamos ali em depravação, por conta dessa natureza. Sabe? A ideia hoje e a pergunta que nós precisamos responder é essa. Nós precisamos partir desse princípio. Porque se nós, quando eu estou falando de mim, eu acho que eu não sou ruim, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa legal, que eu tenho até defeitos, mas isso não me desqualifica diante de Deus. Para que eu preciso me arrepender? Para que eu preciso de um Salvador? Para que eu preciso mudar de vida? Para que eu preciso de uma nova natureza? Se eu tenho um conceito a respeito de mim, que infelizmente, grande maioria das pessoas, é assim que ela pensa. Quando Paulo vai e confronta a igreja de Efésios e fala, olha, vocês estão mortos nos seus pecados. E o pior é que ele fala, vocês não só estão mortos, vocês estão entregues a uma natureza. Vocês estão sob a influência de demônios, de um príncipe deste mundo chamado Satanás e seus demônios. E que agora a sua natureza é distorcida. Sabe? O texto diz que o homem não está doente, que ele está morto. E que como homem morto, ele não consegue, ele não pode responder a Deus. Porque morto não tem vida, não tem ação, não tem vontade. Se nós não entendermos isso da parte do Senhor,
nós nunca vamos chegar ao arrependimento genuíno e a sentir a necessidade que nós precisamos de um Salvador para transformar a nossa vida. Foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos em João 3. Por isso que ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é um homem inteligente, um homem letrado, um homem da classe alta da sociedade judaica. Aos olhos naturais, você seria uma pessoa do primeiro escalão de homens bons. Porém, ele fala: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você pode ter o melhor currículo, você pode ter a melhor educação, você pode ter crescido nos melhores ambientes, mas a sua natureza continua te condenando se você não nascer de novo. Olha que coisa. Foi o que Jesus quis dizer lá em João, capítulo 6. Abre lá comigo um pouquinho. Vamos dar uma lida no que o próprio Jesus diz, ali no livro de João, capítulo 6. Jesus, em seu discurso, ele fala assim no versículo 44. Quem abriu diz amém. Versículo 44 diz assim, olha o que Jesus diz. Jesus, não foi Paulo, não foi outro pastor, foi Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Para aí. O homem está morto. Ele não tem como responder a Deus. Se não houver uma intervenção divina que o leve a isso. O próprio Jesus fala, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Essa palavra atrair, o sentido dela é que como se Deus estivesse te empurrando. Não é o atrair no sentido de, eu tenho um gatinho lá em casa, e aí o gatinho, eu quero atrair o gatinho para cá, eu fico chamando a atenção dele, fazendo algum barulhinho, ou dando algum petisquinho para atrair ele a mim. Não. Essa palavra atrair é como se Deus te tirasse e colocasse ali. É como se Deus te empurrasse. Ele fala assim, olha, o texto diz, versículo 44, ninguém pode vir a mim, ninguém. O homem não pode responder a Deus se Deus não começar uma obra no coração dele. Por isso que João 15, 16 diz, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Quem está entendendo, diga amém. Porque a minha natureza pecaminosa me afasta de Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estamos longe de Deus, afastados de Deus. E que nós precisamos agora retornar para Deus. Mas eu não consigo retornar por conta própria, porque eu estou morto. Eu não consigo responder a Deus se não houver uma ação do próprio Deus no meu coração. Isso é graça. O que eu quero pregar hoje é sobre graça. A graça de Deus é que Deus nos viu no lamaçal do pecado e Ele foi até nós e nos tirou. Mas não fui eu que me arranquei daquele lugar. O próprio texto de João 6, agora você vai abrir lá no versículo 63, diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. E as palavras que eu lhe digo são espírito e vida, ou seja, na minha carne não tem nada de bom, não tem nada que eu faça que a minha carne consiga agradar a Deus. Ele fala, a minha palavra é espírito e vida, mas a carne não tem nada que se aproveita. O texto, ele não fala apenas que o pecado afasta o homem de Deus, mas que o pecado coloca o homem sobre a influência
do diabo e da sua própria carne. E que agora esse homem, ele está entregue. Por isso que Romanos capítulo 1, né? O homem está entregue. O texto lá de capítulo 1 fala, e Deus os entregou. E por 3 vezes o texto fala, e Deus os entregou. E ali ele começa a cometer todo tipo de devassidão e impureza diante de Deus. Por quê? Porque o homem entregue é um homem sem controle. E que está completamente sujeito à vontade da sua carne. Por isso que nós vemos o tempo todo aberrações que nós vemos o tempo todo. E parece que cada dia piora. E a consequência disso é que por natureza nós somos filhos da ira. Ou seja, nós estamos destinados a um juízo de Deus. Se não houver uma transformação na nossa natureza. Não é só vir para a igreja, não é só dizer que é crente, não é só carregar uma Bíblia, mas é uma transformação de natureza. Arrependimento genuíno, mudança de vida da parte do Senhor. Quando nós falamos de depravação total, ou seja, dessa natureza corrompida humana, nós dizemos que todo homem completo foi afetado por causa do pecado. Seus pensamentos, suas emoções, suas vontades e ações, todas são afetadas pelo pecado. Não há nada no homem que ele consiga fazer de bom se não estiver sob a influência do pecado. Agora, isso não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Que nada nele não tem algo para agradar a Deus. Não estou dizendo isso, porque, exemplo, vamos pensar, Hitler. Hitler foi um homem muito ruim. Porém, provavelmente ele tinha alguma afeição por alguém. Pela mãe, pelo pai, por alguém. Ele não foi completamente ou de todo mau. Mas não quer dizer que aquela pouca bondade do coração, em alguma medida, lhe dê capacidade de buscar a Deus sem Deus. Não tem como. Livro de Romanos, abre comigo. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Olha o que Paulo diz. Às vezes olha aqui para mim antes de nós lermos. Às vezes você pensa assim, não, eu estava lá, e aí um dia eu falei, eu vou buscar Deus, porque eu amo a Deus, e porque eu gosto de Deus, porque eu sou uma boa pessoa, eu acho que uma boa pessoa pode buscar Deus, e tem consciência de buscar Deus. Você não tem noção da tua natureza. Nós só não somos piores do que deveríamos ser, porque em alguma medida, isso chama-se graça comum. Essa graça comum nos alcança todos os dias e a misericórdia de Deus, e em alguma medida Deus nos restringe. Porque se Deus nos entregar, já era. Olha comigo Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Não há uma pessoa, naturalmente, humanamente, sozinha, que fala assim, eu estou atrás de Deus. Não, essa obra ela é uma obra exclusiva de Deus no nosso coração. Isso chama-se graça de Deus.
Nós precisamos, a primeira coisa que eu quero falar hoje é justamente isso. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos por natureza. Porque se nós não entendermos quem nós somos, nós nunca vamos chegar ao arrependimento genuíno e uma obra completa de Deus na nossa vida. Porque se a gente ainda acha que em nós, não, eu não sou tão ruim, eu não sou um Hitler, eu não sou fulano, eu não sou ciclano, eu quero te dizer, você só não é, porque em alguma medida a misericórdia de Deus te restringe, porém porque também não teve a oportunidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade da maioria das pessoas. É só olhar a vida comum das pessoas. Vive criticando lá o alto político, o alto que está lá nas cabeças, dizendo eles são corruptos. Eles roubam milhões da merenda. Eles roubam milhões do Estado. E você que sonega imposto? Hã? E você que mente lá, dizendo uma coisa que não é? Hein? Que, quando toca o telefone, fala, não, diz que eu não estou mentindo. Quando é para tirar uma oportunidade de recurso ilícito, não tem problema, sonega, faz. Hein? Ou seja, quem sonega 3, 10, 15, é o mesmo que sonega milhões. Eu gosto do texto de Apocalipse, quando Deus fala ali com a igreja de Laodiceia, e Jesus está falando com a Laodiceia e fala assim, vocês se acham poderosos, ricos, eu não preciso de nada. E aí em Apocalipse 3,17 diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus vem e fala assim, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vocês têm uma visão errada de si mesmo. Nós nos gabamos muitas vezes porque achamos, não, eu não sou tão ruim quanto fulano e ciclano. Eu não sou tão perverso quanto fulano e ciclano. Isso é arrogância. É confiar na carne, falar, não, eu não faço isso, onde já se viu? Mas volta lá em Efésios capítulo 2. Eu amo esse versículo 4, como ele introduz. Primeiro, Paulo vem e fala da condição do homem. Você está morto. Morto não responde. Morto não tem como decidir nada. Você é escravo. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Lembra da história do povo no Egito? Eles não eram escravos, sim ou não? Todo mundo lembra dessa história? O povo era escravo no Egito? Foram eles que decidiram sair ou foi Deus que tirou eles? Por quê? Porque escravo não pode tomar decisão de falar, não, eu quero sair, eu não quero mais essa vida para mim. Quem é escravo? Se Deus não agir, se a misericórdia de Deus não chegar em nós, se a graça de Deus não iluminar o nosso coração e o nosso entendimento. E aí no versículo 4 do capítulo 2, ele começa dizendo assim, todavia, mas, em algumas traduções, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia por isso. Ele vem e fala, olha, o homem é isso, você está morto, você está entregue, você é escravo, você está sob a influência de espíritos demoníacos, de uma natureza pecaminosa, mas, todavia, aqui no português fala que é uma conjunção coordenativa, mas, porém, entretanto, ele está dizendo, olha, completamente oposto à situação anterior. Quem vai fazer Enem e redação, aprenda isso. Mas, o Senhor tem uma iniciativa de nos trazer a salvação.
Aqui nós vemos o grande contraste entre o homem depravado, mas um Deus rico em misericórdia. E ele dizendo que Deus não salva porque o homem merece, mas porque Deus nos ama. Não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada em você que Deus olhou e falou assim, não, esse aqui eu vou salvar porque lá no fundo, ele é legalzinho. Deixa eu te dizer uma coisa, não é verdade isso. Isso é fake news. Quem diz isso é o diabo, para você não se sentir tão culpado e continuar no pecado sem sofrer a ação da culpa. Ou tentar suavizar a ação da culpa. A salvação não é uma colaboração entre Deus e o homem. O que eu estou falando aqui, ele pode ser muito conflitante com muita gente que pensa diferente, mas é a maneira que nós pensamos. A salvação não é uma colaboração entre Deus e o homem. Não, Deus fez a parte dele, agora o homem faz a parte dele. Não tem. Se Deus não salvar, o homem não se salva. Se Deus não socorrer, o homem não sai da situação que está. Quem está entendendo, diga amém. A salvação, ela é um ato soberano e exclusivo de Deus. O texto diz claro isso. No versículo 5 diz, e Ele nos vivificou com Cristo. No versículo 6, Ele nos ressuscitou. E continua dizendo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Tudo vem dEle, a salvação foi Ele que fez. Eu fui alcançado por Ele. Eu estava no lamaçal de pecado, eu estava morto. Eu estava condenado, prisioneiro. Mas Deus veio por meu amor, e o amor dele não é baseado no que eu faço, nas coisas boas que eu faço, em méritos, não, o amor dele está baseado no próprio amor dele, na sua própria natureza. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. A salvação não é por boas obras ou esforço humano, mas é pela graça soberana de Deus. E isso deve nos humilhar e levar a reconhecer que sem Deus nós estaríamos perdidos. Quem está feliz de estar aqui hoje? Seja sincero, quem está feliz de estar aqui hoje? Provavelmente, se você não estivesse aqui pela graça de Deus, sabe onde você estava? Você tem ideia? Jogado numa valeta, bêbado, acordando numa cama de algum estranho, drogado, com uma família destruída, longe dos filhos, tudo arrebentado. Se não for a graça de Deus. Terceira coisa que eu aprendo, que a salvação é pela graça e não por obras. Nos versículos 8 e 10 diz isso, vamos ler lá. Diz assim o texto, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto, que às vezes passa despercebido a leitura de muitos, para mim ele é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, porque ele resume o propósito de Deus para as nossas vidas. Pela graça sois salvos. Ou seja, primeiro eu preciso reconhecer que eu estou perdido. Estou até ensinando aqui os irmãos a evangelizar. Nós estamos falando de evangelizar esses dias. Como que você começa a evangelizar alguém? Não é falando para ele que Deus o ama e que Deus tem uma promessa na vida dele e que Deus vai transformar a vida dele, que ele vai virar rico, bem sucedido na vida. Isso não é evangelismo. Primeiro, para você dar uma boa notícia, você tem que contar a má notícia primeiro. Evangelismo é, sabe qual a condição do homem no pecado? Sabe o que o pecado faz com o homem? O pecado distancia o homem de Deus. O pecado traz condenação. O pecado traz acusação. Quando a pessoa tem consciência
do poder e da influência, da destruição que o pecado faz. Por isso que o homem não deve pecar, porque destrói o homem, desconfigura a gente por inteiro em todas as áreas da nossa vida. E aí sim, você vai agora trazer a boa notícia. Porém, entretanto, o Senhor Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados, cegos, sem consciência. Nossa mente foi tão conturbada por causa do pecado que ela nem consciência tem. O pastor Edmar testemunhou sexta-feira ali na sala de oração para nós, dizendo que quando ele se desviou, ele estava no pecado, mas ele não tinha força para sair daquela situação. A mente fica embotada. Ela não consegue enxergar que aquilo é um problema e aquilo está atrasando a vida dela, e aquilo é uma afronta contra Deus que o criou. Ela é entregue. Abre comigo Romanos capítulo 1, preciso ler esse texto com os irmãos. Romanos 1. Falando da condição do homem no pecado. E ele diz ali no versículo 24. Que o homem rejeitou a Deus. Ele começa dizendo que o homem rejeitou a Deus. E que ninguém está indesculpável diante de Deus. Porque, pastor, mas e se uma pessoa não ouvir a pregação do Evangelho? A Bíblia diz, ali no versículo 20, que todas as coisas manifestam a glória de Deus. O índio no meio da Amazônia não vai ser indesculpável, porque não foi um missionário pregar lá. É responsabilidade nossa pregar. Mas por algum motivo, se alguém não chegar lá, eu quero te dizer, toda a criação revela a glória de Deus. Ele está dizendo, não há quem seja indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, não, eu não sabia. E aí ele fala ali no versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas serem criadas em lugar do Criador, que é bendito para o sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou, a segunda entrega, a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se infamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam entre si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Há uma tentativa de normalização, mas é pecado, é condenável. Ah não, é do DNA, criança nasce assim, mentira. Essa tendência tem a ver com o pecado dentro do coração dela, tem a ver com uma sociedade que influencia o tempo todo, coloca isso como uma imposição de regra, mas biologicamente não é. Não é. E qualquer pessoa que estiver nessa condição está em pecado. Ah, pastor, mas ela tem que seguir o coração dela. Ela tem que seguir, ela precisa ser feliz. É aqui que mora o perigo. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A filosofia moderna diz, não, se te faz feliz, é bom para você. Mentira! Porque se você segue a sua natureza, só vai te levar para o buraco. Que a sua natureza é natureza de morte. Só vai procurar o que é morte. O que te condena. Nós não podemos normalizar pecado e achar que está tudo normal, tudo é lindo, maravilhoso. E que a sociedade moderna não é. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o baluarte da justiça como igreja. A igreja tem que ser uma boca profética e se levantar para condenar o pecado. Nós não podemos
admitir isso. O texto continua. Além do mais, visto, versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela sua família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Paulo dá uma lista de situações que são pecaminosas. Maledicência é pecado. Falar da vida dos outros, desqualificar o outro para alguém é pecado, irmão. Toma cuidado com isso. O pessoal vai lá na tua casa e começa a falar mal do outro. Isso é pecado. Não deixa. Isso traz demônio para a tua vida. Isso só traz coisa ruim para a tua vida. Mentira, engano, insolência, arrogância. E ele fala, olha o ponto que essas pessoas chegaram. Eles sabem, mas eles rejeitam. Porque rejeitaram, foram entregues. E estão entregues de uma tal forma que eles não só fazem, mas eles estimulam outros a fazerem. Por isso que nós devemos ser radical com certas coisas em relação ao pecado e quem comete pecado. Tem lugares, tem pessoas, tem ambientes que não cabe a nós. O texto de Efésios é: pela graça sois salvos. Não é algo que vem de vós, mas é um dom de Deus. A fé é um dom e não uma capacidade humana. Aqui nós estamos falando de fé salvífica, tá? Todo homem tem fé, mas não é essa fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que pela fé sois salvos. Grande é a sua fé, fala de medida de fé, mas nós estamos falando de uma fé salvífica. Essa fé, ela não é em relação ao que o homem já tem, mas é algo que Deus coloca dentro. A Bíblia diz que essa fé é um dom de Deus. Dom é um presente. Porque se dependesse do homem, ninguém seria salvo. Por mais bonzinho que você seja. Por isso que, às vezes, é ofensivo, às vezes, alguém chega assim para mim e fala assim, vamos supor que a minha filha chega e fala assim, pai, eu encontrei um rapaz muito bom. Ele é honesto, trabalhador, isso, dá todo o currículo. Mas ele não é crente, pai. Ele ainda não conhece Jesus. Mas olha, porque todo mundo que fala isso, ela vem com argumento atrás. Mas é melhor do que muito crente que eu conheço na igreja. Diante desse argumento, a pessoa fala assim, nossa, então... Não, a minha resposta como ela é assim, você vai casar com um morto? Primeira coisa. É isso que você quer para a tua vida? Você vai casar com um morto? Alguém que está condenado? Não, eu vou evangelizar. Então você está falando que o seu relacionamento é evangelístico. Eu vou ganhar ele para Jesus. Você não consegue nem você se salvar, você acha que vai salvar alguém? Você não consegue se salvar e você acha que com um beijo seu salva alguém? Você está achando que é Branca de Neve? Está dormindo lá, vem o príncipe encantado, beija e acorda e ressuscita e aleluia? Não, para de ser tolo. Para de ser tola. Não brinca com essas coisas, não. A Bíblia diz que Deus condena o jugo desigual.
E o que eu faço? Eu estou apaixonado. Ora, até que Deus faça, mas não é para você fazer. Deixa a boca do Senhor falar e não a sua língua. Através de um beijo. Pega a visão, fala para a pessoa do seu lado, pega a visão. E qual que é o resultado? Aqui, estou encerrando. Qual que é o resultado da salvação? As boas obras. O texto diz claro, abre lá comigo em Efésios 2, vamos lá. Efésios 2, versículo 8, diz assim, pois vocês são salvos pela graça. É pela graça, diz, é pela graça. Ou seja, não há mérito, não há nada que você faça que leve você a ser salvo ou aceito diante de Deus. Eu sou bonitinho, eu sou limpinho, eu sou cheirosinho, não importa. Eu sou uma pessoa boa, eu dou cesta básica, eu sou uma pessoa que não desejo mal para ninguém, não importa. Então a pessoa ela é mal a vida toda, ela faz isso e aquilo, mas se ela se arrepender, ela vai para o céu e eu fico? Salvação é pela graça. É o seguinte, eu não mereço. Só que o resultado da salvação nos torna praticante de obras. Não é pela graça, não por obras. Não se eu entregar, se eu fizer, não é isso. Mas ele diz, o texto continua dizendo. Versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Agora eu vou terminar com a pedrada. Essa pedrada vai grudar na mensagem da semana passada. Por que eu tenho que servir? Eu estranho qualquer pessoa que se diz cristão, salvo, mas não anseie fazer boas obras. Porque o resultado natural dessa nova natureza é, eu quero servir para fazer boas obras. Agora eu não faço para ter alguma coisa, eu faço para revelar aquilo que aconteceu dentro do meu coração. Quem está entendendo, diga amém. Agora sim, o louvor pode subir, por favor. Eu sou salvo pela graça, por meio da fé. É um dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Olha, tudo é pela graça. Você sabe por que eu estou aqui em cima? Pela graça. Não, o pastor é um bom comunicador. Não sou. Não sou. O pastor, não tem nada a ver com isso. É graça. Você que é líder de célula, quero te dizer, sabe por que você está liderando a célula? Graça de Deus pura. E é nela que você tem que confiar. Todo dia, todo domingo que eu saio do meu gabinete, que eu pego ali, pego minhas coisinhas para vir pregar. Eu sempre paro ali, eu estou sozinho. Eu sempre paro e falo, Senhor, eu vou subir naquele púlpito pela graça. Eu sei que eu não tenho nada em mim que me torne merecedor de estar ali. Pelo contrário. Tem muita gente muito melhor, muito mais qualificada, muito mais santa, mas eu estou aqui pela graça. Eu vou liderar a célula, eu não vou liderar com peso, dizendo, nossa, eu não me sinto capaz, é tão difícil. Não, eu faço isso pela graça. Eu tenho o desafio de um novo ministério, de uma nova circunstância na minha vida, é pela graça. Porque o amor de Deus veio. Então eu quero encerrar dizendo isso. Imagine a cena. E é por isso que nós vamos ceiar hoje. Eu estava morto em meus pecados e delitos, debaixo de uma sumiu a palavra, perdão. Condenação. E eu não tinha como sair daquele lugar.
Não tinha nada que eu fizesse que me tirasse dali. Eu simplesmente estava ali com a minha mente embotada sobre opressões diabólicas. Minha mente sendo inundada por pensamentos diabólicos. A minha carne inundada, querendo satisfazer uma vida de pecado. Eu escravo de situações, cada um numa medida de escravidão. De repente, naquela prisão escura, aonde havia um morto cheirando muito mal, entra Jesus. Abre as portas. Entra lá dentro. Imagine que é você. E te pega pelas mãos. A primeiro momento você não entende nada. Por quê? Mas ele te arranca de lá. E ele transporta você agora para o reino da luz. Ele te tira do império das trevas e te traz para o reino da luz. E agora ele não só tira você daqui, ele te faz sentar nas regiões celestiais. E agora ele troca as suas vestes. Ele troca essa natureza. E a partir desse momento, o Espírito do Senhor começa a morar dentro de você, porque sabe que ainda existe a carne. A carne está lá. Por isso que Gálatas diz que a carne e o Espírito ficam lutando entre si. A carne está lá. Então ele vem e coloca o Espírito Santo em nós. Tem muita gente que acha que a ação do Espírito Santo é só para falar em línguas, rodar. Não é isso. Isso é uma ação momentânea do Espírito Santo. Mas a ação contínua do Espírito Santo morando dentro de nós é que o mesmo Deus que salva é o Deus que provê condição de me manter naquela condição. Quem crê, diga amém. É o Deus que continua dentro de mim dia a dia, me ensinando e me mostrando, me corrigindo, ministrando meu coração e me limpando e me santificando para que cada dia eu possa ser fortalecido e andar dentro da vontade do Senhor. E o dia que por algum motivo, nessa condição, eu vier a pecar, mas agora eu tenho uma nova natureza, não diz que eu não peco, não diz que agora eu não vou mais pecar. Não, eu só não estou mais debaixo da escravidão do pecado. Então agora, como eu não sou mais escravo do pecado, minha mente foi aberta, minha natureza foi transformada. Eu saí do império das trevas e agora estou no reino da luz. E eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E dentro de mim habita o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Agora, se eu cair em pecado, Ele me dá a condição de me arrepender. E eu me levantar de novo e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu errei. E eu entendo o quanto eu sou abençoado, porque eu tenho um Deus que perdoa os meus pecados. E é por isso que nós vamos ceiar hoje, para lembrar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por que todos os meses, tradicionalmente, nós ceiamos para lembrar a obra redentiva da cruz de Cristo na nossa vida? Eu e você somos salvos pela graça. A graça nos alcançou, mas a graça que nos alcançou é a que nos mantém em pé todos os dias. E quando eu caio, ela me levanta e ela me conduz até a vida eterna pela graça do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.